Quantos bitcoins existem hoje? Tá aqui, ó. 100% do bitcoin existente hoje significa 19.802.992.16 BTC. Tá? Então, hoje nós temos esse valor aqui de bitcoins minerados, tá? 19 milhões, aproximado aqui, né? 19 milhões porque eu não acertei, aproximado porque eu não acertei o mouse. Vamos tentar acertar o mouse aqui, ó. Pronto. 19.802.992 com 16, né, de fração aqui. Todos os dias, 450 novos bitcoins são adicionados à rede em média. Por quê? Porque a gente tem 144 blocos por dia em média, porque são 144 vezes que a gente completa 10 minutos no dia, cada bloco do Bitcoin, ele tá em média 10 minutos, agora tá um pouquinho menos, 9,6 minutos, tá? Você vê aqui, ó, 9,6 minutos, mas na média, né, o Bitcoin, ele faz um bloco a cada 10 minutos, formando 144 blocos no dia. Cada bloco vai dar 3,12 Bitcoin para o minerador. Então, você fazendo a conta aí, você vai chegar 144 blocos por dia vezes 3,12,5, você vai chegar aí nos 450 Bitcoins. É isso? Ó, 144 blocos no dia vezes 3,12 Bitcoins, chegamos em 450 Bitcoins por dia, tá? E veja, isso é uma média. Por quê? Porque não é cravado que vai sair um bloco a cada 10 minutos. O Marcelo tá mandando mensagem aqui. Não é um bloco cravado a cada 10 minutos. Você pode ficar 20 minutos sem sair bloco, você pode em 1 minuto sair 5 blocos, acontece. Então, você vai ter dia de 450 bitcoins, vai ter dia de 430, vai ter dia de 550, mas na média ela vai se equilibrando, porque a gente faz em média cada 10 minutos um bloco, tá? Média histórica. Nós temos 450 bitcoins por dia, tá? Então, hoje nós temos aqui, ó, 19.802.992, amanhã nós vamos ter 19.803.400 bitcoins aqui, sei lá. E no outro dia mais 450, no outro dia mais 450 e no outro dia mais 450, tá? E aí, ó, dos 21 milhões de unidades que teremos ao longo da história do Bitcoin, né, existentes, a gente tem o supply que vai crescendo e o percentual a ser minerado, obviamente, ele vai sendo diminuído, né? Então, nesse momento, faltam 5,7 bitcoins por cento, né? 5,7% dos 21 milhões de bitcoins a serem minerados. Tá? Então, temos aqui 19 milhões e 803 mil bitcoins e faltam apenas 5% do supply a ser minerado. Quase 6, né? 5,7. Lembrando que os ETFs hoje já tem 5,6% de todos os bitcoins, tá? Então, só para você ter uma noção, o que falta ser minerado nos próximos 116 anos, porque a gente vai até mais ou menos o ano de 2140 para chegar nas 21 milhões de unidades, ou seja, se 5,6% de novos bitcoins vão ser minerados nos próximos 116 anos em média, só para você ter uma noção, os ETFs esse ano nos Estados Unidos já compraram 5,68% somente esse ano, tá? De janeiro a dezembro, em 11 meses não completos ainda. Na verdade, já completos, né? Porque foi dia 11 de janeiro, então hoje dia 13, então 11 meses já completos, os caras compraram quase 6% do supply. Faltam ser minerados 5,7%, ou seja, cerca de 1.200.000 bitcoins, aí um pouquinho mais, um pouquinho menos. Nessa sexta-feira 13, tá? Então, só pra você ter uma noção de como vai faltar Bitcoin. Esse gráfico aqui, cara, eu falei quando a gente fez o evento lá em Sorocaba, quem foi no evento de Sorocaba, né? A gente fez o evento, né, que é a maior oportunidade da década e tá se concretizando. Olha o Bitcoin acima de 100 mil, né? Falamos isso em 2022, em maio de 2022. A janela do Bitcoin é a maior oportunidade da década, porque vão começar a entrar países, vão começar a entrar institucionais, o varejo vai vir gritando. Olha aí o que a gente falou, tudo acontecendo, né? E eu falei pra galera, eu falei, esse gráfico aqui, não foi exatamente esse gráfico da BitBowl, mas é isso aqui. Eu falei, esse gráfico aqui tem que ser tatuado na pele. Você tem que tatuar essa obra divina aqui de Satoshi. Porque é isso aqui que vai mostrar o cara que vai ser rico no futuro com cripto e o cara que não vai ser rico. O cara que entendeu esse gráfico aqui, e nem tinha ETF na época, não tinha. Tinha Donald Trump, não tinha porra nenhuma, era só soco na cara. Era soco na cara do mercado. Não tinha essa lindeza de Donald Trump falando que vai comprar Bitcoin, que vai transformar a América no grande... Não tinha nada. Tem que tatuar no cox, cara. Isso aqui tem que ser tatuado. Porque o cara que entendeu isso aqui,
Entendeu que existe escassez, é a primeira vez na história que a gente vê algo escasso, de verdade, é um produto escasso. Porque a maior escassez que a gente tem é o ser humano, né? Porque cada ser humano é único. Mas o ser humano não tá à venda. O Bitcoin tá, né? O ser humano não é um produto. O Bitcoin tá à venda. Você pode ir lá e comprar ele. Ele é um produto, você pode gerar, né? A venda parece que virou só um negócio mercantil, mas você pode gerar o Bitcoin, você pode fazer a mineração desse Bitcoin. E ele é escasso, e essa escassez é real, velho. Né? Então, esse gráfico aqui ele tem que ser tatuado. Por quê? Porque cada dia que passar, vão ser minerados menos Bitcoins. Por qual motivo? Porque a gente tem uma parada... Deixa eu ver se eu tenho uma linha vertical aqui a ser colocada. Não. Vou ter que fazer assim. Não, não é isso que eu quero, não. Vamos ver se eu consigo botar uma linha. Ah, deve ser isso aqui, então. Porque olha só o que acontece. A cada 4 anos, acontece um evento no Bitcoin que nós chamamos de halving, né? Aproximado aqui, tá? Cada 4 anos tem um evento no Bitcoin que nós chamamos de halving. Oh, caramba. Deixa eu botar aqui direitinho. E acabou de acontecer outro, foi aqui. Foi por aqui, ainda não deu efeito, tá? Mas vamos pegar aqui, ó, abril. Foi por volta de abril, né? Então aqui, ó. Tá. O que é isso aqui, turma? Esse gráfico aqui é muito importante pra gente entender por que o Bitcoin ele tem valor. É o mesmo gráfico anterior, sem o left to mine, né? Left to mine. É só essa parte laranja aqui, a quantidade de Bitcoins existentes. É o supply, olha só. Cadê aqui? Ó, é o current supply, né? O supply existente, supply corrente. O Bitcoin, cara, ele tem um negócio, ele foi gerado de uma forma muito inteligente, tá? Satoshi Nakamoto, ele fez... Vou botar isso aqui. Satoshi Nakamoto, ele fez um sistema onde ele sabia que se ele fizesse uma distribuição linear do Bitcoin, essa distribuição linear, ela não teria uma escassez tão percebida. Então, por exemplo, pô, se no primeiro dia minera-se 3 Bitcoins por bloco, tô chutando, tá? E daqui 100 anos minera-se os mesmos 3 Bitcoins, eu não tenho pressa em minerar primeiro do que você, porque, cara, se você minerar hoje ou minerar daqui 3 anos, a gente vai ter a mesma quantidade. O que ele fez? Ele fez um sistema onde a escassez percebida do ativo, ela fica gritante a cada 4 anos, tá? Por que 4 anos? É uma Copa do Mundo, né? Nós chamamos de halving, né? Só que a blockchain não existe tempo, ela não marca tempo. Ela não vai te marcar tempo, ela não tem um relógio, né? Ela registra o relógio offline, mas ela não é um relógio. O que ela tem? Ela tem blocos. Então, no final das contas, são a cada 210 mil blocos. Então, você tem os primeiros 210 mil blocos, com uma recompensa para quem minerou de 50 bitcoins por bloco. Depois desses 210 mil blocos, no 210.001, essa recompensa reduziu pela metade. Significa que esses 50 bitcoins minerados por bloco passaram a ser 25. 210 mil blocos depois, ou quase 4 anos depois, nós temos a recompensa desses 25 diminuída pela metade. Virou 12,5, que virou 6,25, que agora é 3,12. Então, cada barrinha roxinha que eu coloquei aqui significa um halving acontecido. Você vê, inclusive, que a curva que vai subindo, ela dá uma... Ela tá subindo mais, ela dá uma angulada a cada vez que a gente tem isso aqui. E isso vai acontecer a cada 210 mil blocos. Lembrando que o primeiro halving, eu botei errado aqui, ele tá aqui, tá? Ele acontece em novembro para dezembro de 2012. Então, ele inaugura-se 3 de janeiro de 2009. Novembro e dezembro de 2012, não completados os 4 anos, mas sim os 210 mil blocos, tá? Porque os 4 anos é uma média. Liguei para vocês, cada bloco, a cada 10 minutos, são 144 blocos por dia, papapá, beleza. O que o Satoshi pensou? Ele falou, cara, eu preciso privilegiar o cara que chegar primeiro. Por quê? Porque o elefante que chega primeiro no rio, ele enfrenta todos os riscos.
Ele tem que tomar água limpa primeiro. Não é assim que funciona na natureza? O Marcelo tá lembrando que nesse começo aqui ela é meio tortinha, porque ainda não tinha muito minerador, ainda era muito incipiente e tal, então era possível os caras colocarem, como tinha pouco computador, os caras botavam 2 computadores na rede, dobrou a força computacional, e você teve um excesso de bitcoins minerados aqui nesse início, até que ele se torna mais linearzinho, né? Dentro do halving ele se torna, com muitas aspas, linear. Beleza, mas o que Satoshi pensou? Ele pensou, cara, eu preciso privilegiar o cara que chega primeiro. Quem que é o cara que chega primeiro? É o cara que vai correr risco. É o cara que vai estar minerando Bitcoin com Bitcoin valendo o absoluto zero. Ele tá comprando uma ideia, não tá comprando valor ainda, ele tá comprando uma ideia. Porque o Bitcoin pode vingar ou não. Esse é o pensamento de lá de trás. Né? Então, o carinha que chegou primeiro bebeu água limpa. E 50% dos Bitcoins foram minerados nos primeiros anos. Até novembro, dezembro de 2012. Certo? Então a gente tá falando aqui, ó, de 21 milhões de unidades existentes, até o halving, ó, você vê aqui, ó, na direita, ó, foram 10 milhões, praticamente, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas foram 10 milhões de bitcoins minerados nos primeiros 3 anos de Bitcoin. Então, os caras que mineraram aqui, bichão, esses caras, eles têm muito. Então, é comum, é normal você ver a galera das antigas ter 100 bitcoins numa carteira, 1000 bitcoins numa carteira, 10 mil bitcoins numa carteira. Por quê? Porque, porra, não tinha ninguém minerando. Ele deixava lá o computadorzinho quando ele trabalhava, deixava o notebook, computadorzinho de mesa lá, enquanto ele trabalhava ali em 2011, 2010, 2009, 2012. Ele deixava ali enquanto ele jogava um jogo, trabalhava, estudava. Ele deixava lá e o computador dele chegava no dia e minerava muito Bitcoin. Por exemplo, tem várias, o Karnak já trouxe pra gente, né? Tem postagem no Bitcoin Talk, que é onde os caras falavam lá no início, falam até hoje, mas enfim, tem um registro de todo o início do Bitcoin, do cara chegar um dia e falar assim, caramba, hoje minerei pouco, minerei só 200 Bitcoins. Hoje, num dia, o cara fala, caramba, eu tô acostumado a minerar 300, 350, hoje eu só minerei 200. Cara, 200 Bitcoins, cara, multiplica aí a 100 mil dólares cada um, cara. Entendeu? Então é comum você pegar os caras das antigas e ver que o cara tem 4 carteiras com 1000 Bitcoin cada um, 10 carteiras com 1000 Bitcoin cada um, carteiras com 10 mil Bitcoins. É comum, é normal você ver isso. Por quê? Porque o cara adquiria Bitcoin com um custo muito próximo de zero nesse início. Então, isso tudo porque Satoshi criou esse sistema de escassez percebida. Hoje, se você quiser minerar um Bitcoin, você consegue? Consegue. Só que você... Aqui tinha, tipo, 300 caras minerando. Aqui tinha 1000 caras minerando. Aqui tinha 10 mil caras minerando. Hoje tem 4 milhões e meio de máquinas minerando. E aqui o cara brigava por 50 Bitcoins por bloco. Aqui o cara briga por 3,12. E daqui 3 anos e meio, quando a gente pegar o próximo halving, por volta ali de 2027 para 28, tá? Previsto mais ou menos para isso. Esse não vai mais ser 3,12, vai ser 1,8. E aí não vai ter mais 4 milhões e meio de máquinas minerando, vai ter 8 milhões de máquinas minerando. Tô chutando aqui, né? A expectativa de aumento. Então vão ser 8 milhões de máquinas buscando 1,8. Aqui eram 1000 caras, eu tô chutando, mas pode ser um pouco mais, um pouco menos. Aqui eram 1000 caras para disputar 50 bitcoins. Então, aqui veio o elefante. Ele veio aqui, ele encontrou um rio limpinho e tomou sua água. E vem colhendo os frutos dessa hidratação, dessa água limpa e cristalina até hoje. Nós que estamos chegando por aqui ou atualmente, a água não é mais tão limpa quanto esse cara. O rio já tá ficando sujo. O jacaré já tá se aproximando, quer dar uma bocada. Não é isso? É o que vem acontecendo. Então, essa é a escassez do Bitcoin. E por que hoje o Bitcoin vale 100 mil e lá atrás não valia? Por conta também dessa escassez. É das pessoas olharem e falarem, peraí, existe uma escassez aqui, o dinheiro é impresso. Dia após dia, ano após ano, o dinheiro é impresso. Não para de ser impresso. Gerando a inflação, né? Aumento da base monetária, a consequência disso é a inflação, é a perda do poder de compra. E aí o cara olha pro real, pro dólar, pro euro, pro bolívar, pro peso mexicano, peso argentino, yuan, rublo. Ele olha pra tudo isso e fala assim, cara, o dinheiro não vai parar de perder valor. E o Bitcoin? O Bitcoin só vai crescer valor. Por quê? Porque existe um sistema
onde, nesse momento, as pessoas estão se esmurrando para pegar 3 Bitcoin num bloco de recompensa. E essa recompensa, a cada 4 anos, a cada pauzinho que eu botei aqui na tela, ela vai diminuir pela metade. Até chegar um momento que ela vai ser quase zero. Um bloco vai ser minerado e o cara vai ter quase zero. Vai ter centavinho de Bitcoin. E vai ter milhões de máquinas ali disputando esse centavinho de Bitcoin. Por quê? Porque a expectativa é que esse preço, que lá atrás era absoluto zero, 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, $1, e hoje está 100 mil dólares, a expectativa é que esse preço não seja mais 100 mil dólares daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Ele seja $1 milhão. Então, o cara que tá brigando hoje por 3 bitcoins por bloco e vai brigar daqui a alguns anos por 0,00 alguma coisa bitcoin por bloco, esse cara tem a expectativa que o Bitcoin vai estar muito acima. Por isso esse cara tá minerando hoje, mesmo sendo, entre aspas, menos economicamente viável do que lá atrás. E isso que eu quero que você entenda. Porque entender essa escassez aqui, cara, você entende como funcionam os ciclos de halving do Bitcoin. Entendendo os ciclos de halving, acabou. Entendendo os ciclos de halving do Bitcoin, acabou, bicho. Você vai entender que cada vez vai ter mais gente entrando no ativo, vai ter cada vez menos Bitcoin e o preço não vai parar de subir. E aí, quando a gente olha essa escassez, o que a gente olha? A gente olha os ETFs, por exemplo. Só nos Estados Unidos, em 11 meses de ETF, os caras já compraram 1.126.000 Bitcoins. Quando eu digo os caras, são as pessoas que investem através de ETF, né? A turma nos Estados Unidos já comprou 1.126.000 Bitcoins. Só a BlackRock já tem 535.000 Bitcoins. Cara, 1.126.000 Bitcoins significa 5,8% do supply. E eu acabei de mostrar para você que existem a ser minerados 6%, 5,7% do supply. Ou seja, hoje os ETFs têm mais Bitcoin do que falta para ser minerado. Só que os ETFs começaram hoje. Quantos Bitcoins esses caras não vão ter daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos? Ou seja, cada vez mais escasso. Entendeu isso aqui, cara? Acabou, tá aposentado. Agora, tem que ter paciência. O cara que tá chegando hoje não tá bebendo água tão limpa do cara que chegou lá atrás. Não quer dizer que a água tá completamente suja. Mas são 15 anos, né? Vai completar 16 anos agora, mês que vem, em janeiro. São 16 anos que a turma tá bebendo água, cara. Esse rio, uma hora, vai sujar. Vai começar, a água vai ficar mais escassa. A gente vai começar a tomar lama. Então se posicione, cara. Se posicione. Aqui no Bitnada, a gente tá há 7 anos falando sobre isso. Se posicione.